Tentar fazer um vídeo bem curto aqui sobre capitalismo, porque eu quero fazer uma série sobre isso, tá? E aí a minha intenção é mostrar nesse vídeo o que o capitalismo não é, tá? E a ideia de fazer essa série é mostrar a visão do Marx, do Weber, Sombart, né? E do Keynes. Então fazer essa uma apresentação muito rapidinha assim. Eu não quero fazer vídeos como eu normalmente faço, que são vídeos mais longos e tal, mas vídeos curtinhos mesmo e para entender a complexidade das coisas, tá? Então, enfim, primeiro ponto aqui do que eu quero que seja uma série do que é o capitalismo, né? O primeiro ponto aqui é o problema de definição, tá? Eu brigo muito, e dentro da minha cabeça brigo mais ainda, sobre teoria de linguagem, né? Como que a gente define uma coisa sendo como ela é, tá? E, e existe uma discussão aí, né? Por exemplo, de definição do que é o capitalismo e o que não é, né? Na teoria da linguagem, que é falando que não tem como a gente definir a coisa antes dela ser, né? Ela é historicamente construída e, portanto, e isso é um. Eu acho que um cara que eu respeito muito, que é o Elias Jabbour, utiliza isso com socialismo, para a definição de socialismo, né? Que ele fala que não é uma receita de bolo, portanto não tem como definir socialismo, né? E que o socialismo ele só é definido depois da forma que ele, com que ele se apresenta. Só que eu acho isso uma conversa mole, tá? Eu acho isso, não é uma conversa mole também, né, para não desrespeitar o cara, né? Mas eu acho isso muito fraco, porque então, por exemplo, não chamar os Estados Unidos de socialista, né? Os Estados Unidos com certeza tem uma característica que não é uma característica meramente nominal, né? Ou seja, chamar a coisa, que define os Estados Unidos como um país capitalista, né? Então, o problema de definição desses termos, etc., não está só em disputa de narrativa, né? Como alguns pensam, mas eu acho que é uma busca de definição científica de descobrir o que a coisa é, excluindo tudo aquilo que ela não é. Vou explicar melhor, né? Porque eu acho que até eu me embolei nas palavras, né? O que faz aquela coisa ser aquela coisa e não outra? Quais as características que fazem o capitalismo ser o capitalismo, diferente de todas as outras relações econômicas sociais de trabalho, por exemplo, né? Ou seja, a gente vai olhar as formas sociais e entender o que transforma o capitalismo numa forma única, né? O que faz dela ela mesma, tá? Qual a característica de unicidade do capitalismo? Então é assim que eu escolho fazer a definição das coisas, tá? Eu comparo essas coisas com todas as outras, toda a negação daquilo ali, mais o que a coisa está se apresentando na realidade, isso vai sintetizar no que a coisa realmente é, tá? Agora eu vou explicar em português, né, para não ficar tão confuso assim. Eu só quis explicar um pouco a metodologia de como eu penso definição. O que faz o capitalismo diferente do feudalismo? O que faz o capitalismo diferente do socialismo? E quais são as características intrínsecas, ou seja, o que faz o capitalismo... Sem aquilo ali, o capitalismo não existe. Primeira coisa, mercado e capital não definem capitalismo, tá? Elas são características do capitalismo, mas é porque elas coexistem com o capitalismo. Vou explicar. E isso não é uma ideia louca do Lucas e tal, é uma ideia louca do Weber. Tô brincando, né? Isso é uma demonstração. O Weber demonstra, né, que o mercado, e a história demonstra, na verdade, não estou usando o Weber como o gigante aí da sociologia para justificar meu ponto. Tanto o mercado quanto o capital, né, a moeda, elas existem antes do capitalismo. Tá? Jesus foi vendido, Judas vendeu Jesus por dinheiro, tá? Moeda, né? O mercado, ele existe na Bíblia, né? Já os judeus eles já mercantilizavam as coisas, tá? Então, assim, quando a gente vê que existe mercado no socialismo, por exemplo, é lógico, tá? Porque o mercado ele faz parte das relações sociais. O capitalismo é uma forma de organização das relações sociais,
tá? Então, na verdade, o capitalismo ele vai organizar o mercado do capital de uma certa forma, tá? Então, assim, tanto o capital quanto o mercado, eles vão existir em todas as formas de organização das relações sociais. O capitalismo é uma delas, da mesma forma que o feudalismo é uma delas. Tá? Outra coisa também, é muito difícil a gente distinguir, até mesmo para os cientistas sociais mais sofisticados, distinguir o que é relação direta e o que é correlação. Tá? Por quê? Correlação não direcionada, não esqueci agora o termo. Mas porque, por exemplo, acúmulo de capital é uma característica do capitalismo? É uma característica do capitalismo, sim, mas não é uma característica exclusiva do capitalismo, já que o feudalismo, por exemplo, também é uma forma, também tem um acúmulo de capital muito maior do que o capitalismo, inclusive. Tá? O capitalismo, inclusive, supera o feudalismo nesse ponto, tá? Que ele distribui mais o capital do que o feudalismo fazia. Então, assim, quais são as características únicas do capitalismo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer para definir o que o capitalismo é. E, bom, a relação única que o capitalismo tem nessa organização é a organização entre capitalista proletário. E aqui eu uso a definição capitalista proletário e não burguesia proletária, porque eu não acredito que que burguesia seja um termo que ainda funcione na sociedade, tá? E existem muitas discussões, por exemplo, em discussões internacionais, socialistas e tal, por exemplo, se dentista era trabalhador ou não, né? Na década de 30, os anarquistas, eles concluíram que dentista não é trabalhador, né? Não faz parte do proletário, né? Então, assim, eu acho que como a burguesia é uma coisa também que foi historicamente definida, eu acho que a definição capitalista proletária, nos tempos de hoje, ela explica melhor as coisas. Tá? E o que é o capitalista? O capitalista é o cara que ele não precisa de trabalho para viver. Né? O capital dele faz o dinheiro render dele. Né? Você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Esse cara é o capitalista. Tá? E o proletário é o cara que depende do trabalho para viver. Ponto. É isso. Então, assim, uma explicação bem rápida. Né? E o capitalismo é esse sistema, né? Em que tem propriedade privada dos meios de produção, ou seja, nesse caso aí é o capital privado, né? Não quer dizer que as pessoas individuais não tenham o próprio dinheiro, tá? Não é isso. Quer dizer que o meio de produção que você tem de subsistência, é, ele é privado. Tá? Ou seja, o grande capital é privado. Nesse caso aí, sendo o capital como meio de produção. Tá? E nos outros casos, o trabalho, que é um trabalho individual, você vende o seu trabalho, no caso, é, é, te torna proletário. Tá? Enfim. Então, essa organização social capitalista proletária, né, entre duas classes opostas, e são opostas, eu posso dizer isso, eu posso falar sobre isso em um outro vídeo, define o capitalismo. Ou seja, o capitalismo tem o meio privado dos modos de produção e ele obedece uma lógica mercadológica em todas as relações sociais que ela obedece. Tá? Então, por exemplo, o casamento, que tem uma lógica de organização que seria, por exemplo, de amor, de família, de uma configuração que seria não necessariamente de classe, né, como Marx diz, passa a ter uma relação capitalista. Né? Você vai casar se você tiver dinheiro, se você tiver como trabalhar e sustentar isso e tal. E além disso, quando você se divorcia, tem uma questão capital aí na coisa, né? E todas as outras coisas dentro do capitalismo obedecem uma lógica capitalista, tá? A organização de poder é uma lógica capital, não é uma lógica militar, uma lógica hierárquica. Na família manda quem ganha mais, e normalmente a organização de família é patriarcal, né? A hierarquia obedece um sistema hierárquico de tradição, né?
E no capitalismo não, obedece um sistema de capital, né? Ou seja, o capitalismo ele obedece, ele é uma organização também autopoética, né? Ou seja, que ela autoproduz uma energia em que todas as outras organizações sociais que não são mercadológicas se tornam mercadológicas, tá? Então, isso é o primeiro ponto de uma definição do que é o capitalismo. E eu vou fazer uma série de vídeos do que é o capitalismo. Mas, Lucas, você não acha que ficou muito vago, ficou muito vazio? Claro, por isso que é o primeiro vídeo, né? Então, assim, isso vai ajudar quando a gente for entender na complexidade, e isso não vai se encerrar aqui num vídeo do YouTube, numa série e tal, mas são só reflexões do que o capitalismo é, e quando a gente entender, para a gente entender melhor o que o capitalismo é, e principalmente para entender o que o capitalismo não é. Tá? Quando a gente for falar que a China não é capitalista, a gente vai entender melhor o que eu estou querendo dizer nesse vídeo. Né? Então, ou seja, esse vídeo aqui é uma introdução para a gente compreender as próximas definições. Né? Então é isso. Eu estou usando principalmente aqui o dicionário da política aqui, claro, né? Que sempre vem com a gente no canal aqui. A gente vai falar, obviamente, sobre o capital, né? Sobre o espírito, a ética protestante do espírito capitalista, conforme os vídeos foram passando. E é isso. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.